E no vídeo de hoje eu quero conversar com você porque se você está observando o seu colaborador fazendo isso e não está tomando alguma ação desse tipo de comportamento, que é o comportamento de assumir muitas coisas, você precisa ficar atento porque você já pode ser que seu colaborador tenha um burnout e ele não consiga focar no que é mais importante e o motivo pelo qual você precisa ter atenção nisso e chamar o colaborador para uma conversa, ok? Se você notar esse traço, você precisa fazer isso que a gente vai conversar nesse vídeo, beleza? Se você ainda não me conhece, antes de eu começar o conteúdo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro. Eu treino donos de negócios que estão começando a escalar a tomarem decisões de forma disciplinada e a formarem lideranças com relacionamentos sólidos de trabalho. Isso tudo porque antes o dono precisa se formar, claro, para ele poder conseguir transformar os ideais dele em resultados e as lideranças também. Então, para que ele possa crescer de forma enxuta, altamente rentável e com uma equipe que depende cada vez menos dele no operacional, ele precisa tomar decisões de forma disciplinada e aprender a criar relacionamentos sólidos de pessoas que estão engajadas com ele no negócio. E, bom, ele precisa aprender uma das coisas, das disciplinas que eu ensino na Decision Pro é o dono do negócio estar atento às coisas que o colaborador diz e às coisas também que ele não diz, mas faz. Isso é muito importante ele estar alinhado com isso, né? As coisas que o colaborador faz, mas não diz, o dono precisa ficar atento, né? Sobretudo por aqueles colaboradores que são aqueles que assumem muitas tarefas. Tem muitos colaboradores que o dono precisa entender. O colaborador ele acaba assumindo aquele colaborador que pega tudo. É aquela pessoa que, sob o ponto de vista do dono, ela é maravilhosa. Pô, aquela é pau pra toda obra, essa pessoa me ajuda pra caramba, ela faz de tudo. Que, por um lado, é muito bom. O dono precisa ter pessoas que tenham esse compromisso, mas que, depois de um certo nível de crescimento do negócio, não dá para continuar nesse ritmo. A pessoa precisa, o dono vai precisar ajudar esse colaborador a desenvolver mais agora um senso de priorização e de desenvolver as suas próprias áreas. Tem colaborador que é tão dinâmico, isso é muito bom por um lado, que ele faz o suporte da empresa, depois ele está cuidando de evento, ele está cuidando do comercial, ele está cuidando ele atua em várias áreas, ele assume várias responsabilidades. Tem colaborador que eu já vi que até edita vídeo. São pessoas que são muito dinâmicas, que fazem de tudo mesmo, que eu vejo que é uma postura louvável. Mas depois de um tempo, o colaborador, o dono, ele precisa identificar isso no colaborador e saber aprender agora a dosar nas capacidades-chave. Deixa eu explicar melhor aqui. Como que você percebe isso? O colaborador está fazendo muitas coisas que não tem problema ele ser uma pessoa dinâmica, pelo contrário, já falei que é bom. Mas, se na hora que a empresa começa a crescer, depois de 1 ano ou 2 anos, que a área daquele colaborador que aí está se tornando uma liderança, por exemplo, normalmente esse é o caminho, né? É o caminho mais claro. É uma pessoa muito hiper responsável, que faz muitas coisas, mas que depois está sujeita a ter um treco ali, ter um problema de saúde e a não conseguir continuar fazendo as coisas do jeito que poderia fazer. Então, assim, o dono do negócio ele precisa ter esse senso de entender se o colaborador está atuando em áreas que já não são mais as áreas dele. Por quê? O que acontece? Muitas vezes assim como o dono do negócio entra num gargalo operacional interno, tem seus gargalos de enfrentar as coisas que ele precisa disciplinar nele, os vícios que ele precisa eliminar, o colaborador também. E muitas vezes o colaborador, sem perceber, está pegando outras coisas para fazer como fuga de uma atividade difícil que ele precisa executar. Então, como que a gente resolve isso na prática? Não é uma coisa que se resolve de uma vez só, mas é um acompanhamento. Mas é importante que o dono do negócio tenha em mãos, isso o colaborador pode fazer, não precisa o dono de negócio fazer, a ficha de cargo, a atribuição, o que ele faz, o que ele tem executado hoje, o que ele tem feito. Porque em negócios que estão começando a escalar, é normal ter um acúmulo grande de tarefas no começo. A pessoa, muitas vezes, você não tem uma equipe super enxuta, mas depois de um tempo, precisa verificar se essa ficha de cargo não precisa ser atualizada com a remoção de algumas coisas que não estão sob a devida área daquela pessoa. Por quê? Porque se essa pessoa está fazendo muitas coisas diferentes ali, ela não está tendo tempo de criar métodos de trabalho, de estruturar o jeito de trabalhar para poder ensinar os demais colaboradores.
o dono, no começo, ele acaba ficando meio que refém mesmo, ele depende dessas lideranças que executam, que são pessoas muito dinâmicas, e da mesma forma, ele não pode deixar que as lideranças dependam dele. Então, ambas as partes em cadeia, ali, em uma cadência, precisam ter serem pessoas que vão criar seus métodos de trabalho. E para isso, elas precisam ter foco. Elas precisam, depois de um tempo, que a empresa começa a se estruturar, começa a ter mais corpo para contratar, passarem a focar nas suas atividades principais. Então, vou dar um exemplo. A pessoa está numa área de suporte ali. Ela tem suporte, mas ela faz outras coisas na empresa também, trabalhos operacionais, trabalhos, sei lá, ela organiza o financeiro da empresa, ela faz trabalhos administrativos. A empresa cresceu, agora tem caixa para contratar. Essa pessoa que faz o suporte agora, ela vai precisar focar, se ela faz muito bem isso, em criar um método de atendimento, em criar os processos seletivos da área de suporte. Ela vai ter uma série de atividades administrativas que são da área dela. Não dá mais para ela ficar também usando todo o tempo dela para cuidar de outras áreas que não sejam alinhadas àquela área. Olha, eu vou ser bem realista com você aqui. Não é tão claro esses limites. Não é uma coisa que se delineia de forma extremamente clara, com todos os detalhes possíveis. Mas com o tempo é fundamental que o dono, junto com o colaborador, e por isso que é um relacionamento com a liderança, consigam meio que, olha, isso aqui eu já vou contratar uma outra pessoa para fazer, para você poder ter tempo de fazer o seu método de trabalho, mas alguma coisinha ou outra o colaborador ainda continua fazendo, que está sobre isso, é uma coisa contínua. Enquanto ele vai crescendo, a empresa vai crescendo, o colaborador vai se lapidando. É fundamental que o colaborador que assume muitas coisas, ele passe a dosar, porque senão ele vai fugir dessa tarefa árdua intelectual que é, e também executiva também, que é de se mapear como ele faz as coisas e qual que é o método que ele utiliza. Isso pode deixar a empresa muito dependente de si. Por exemplo, se o colaborador fica doente, o que acontece? A empresa não tem um método, modus operandi, se ele, por algum motivo, ele vai precisar sair, se ausentar por um tempo, problema de saúde, enfim, quem que ele vai colocar no lugar? A empresa tem processos bem definidos ali? Não tem. E aí, essa pessoa que assume muitas coisas, ela normalmente tende a não focar, a não gerar processos. Não é uma pessoa, ela até gera, mas ela não cria processos sólidos, ela acaba se dispersando. Então, tanto o dono como o colaborador precisam ter, primeiro, fazer a ficha de atribuição de todos. Tem em mente, o dono precisa ter uma visão e a própria pessoa também precisa ter a visão de tudo que ela está fazendo, para que com o tempo consiga se concentrar os esforços naquilo que realmente faz diferença. É normal, reforço aqui, ter um trabalho de ser super dinâmico, mas o dono não pode deixar de documentar, saber, e o colaborador também, de tudo aquilo que tem sido feito, para que com o tempo, à medida em que a empresa toma corpo e constrói caixa e tenha condições de contratar, essa pessoa possa assumir novas atribuições referentes ao cargo dela, aquilo que ela faz. Aí sim, começa a se estruturar melhor os cargos. É normal não ter cargos no começo, mas depois de um tempo precisa estruturar. Beleza? Espero que você tenha gostado então desse ponto de atenção aqui, desse esclarecimento a respeito de como lidar com pessoas que assumem muitas coisas e o que fazer a respeito, e como também ter o jogo de cintura, de que um negócio demanda muitas vezes esse dinamismo, mas o que não pode deixar de ser feito nesse processo é a criação do método de trabalho e dos processos para replicar com qualidade o que essa pessoa faz. Beleza? Espero que você tenha gostado então. Se você gostou, considere dar o seu like. Se você precisa de ajuda para estruturar esses métodos de trabalho, organizar as atribuições dos seus colaboradores, fazer esse mapeamento da gestão, para que você não faça uma gestão sem noção no seu negócio, considere também conhecer aqui a Decision Pro. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.